se levantam, eles começam a caluniar, muitas das vezes começam a apontar, muitas das vezes começam a julgar o que nós fazemos para Deus. O mais interessante que eu vejo aqui é que essa mulher, e mediante aquilo, aquele negócio, mediante aquela pessoa que levantou contra a sua vida, o que ela estava fazendo em oração para o Senhor, ela não parou, ela não desistiu, ela não se curvou a sua cabeça, ela não se rendeu, ela não deu ouvido porque ela estava fazendo para Deus. E muitas das vezes, quando nós começamos a fazer algo para Deus, no primeiro levante, a gente pensa em desistir. A gente pensa de parar, a gente pensa de não ir mais para a igreja, a gente pensa de abandonar a presença de Deus, abandonar a obra, porque fala que isso não aguentamos mais. Infelizmente, no meio do Evangelho, o que nós estamos vivendo é essa realidade. Mas o que eu quero dizer é que essa mulher não deu ouvido, essa mulher não parou, e nessa noite, no meio do Evangelho, no meio do povo de Deus, nós não devemos abaixar a cabeça, nós não devemos se curvar, nós devemos adorar, nós devemos continuar fazendo para Deus, e mesmo Ele que faz de nós, e mesmo Ele que atua de nós, e mesmo Ele que nos dá a terra, a glória e a honra é para Deus. Essa mulher não parou, ela não desistiu, porque o que ela faz é para o Senhor. Ela estava chamando a atenção do Senhor para ela. Ela queria que Deus ouvisse o que ela estava fazendo, mas não foi um passeio qualquer. Ela queria que o Senhor olhasse para ela de uma forma diferente, porque ela estava agradando a Deus. E realmente Deus olha para ela diferente. Quando nós fazemos algo que é para o Senhor, tenha certeza que Deus vai olhar para nós diferente. Ele olha diferente. Aquela mulher chegou até Jesus, tocou em Jesus, mas tocou em Jesus por trás. Porque a palavra diz que eles estavam reunidos, sentados na mesa, e naquela época, eles não sentavam na mesa na época de hoje, que era cadeira, não. Mas eu que naquela época, eu orando, estudando, era aquelas mesas baixas, eles sentavam com vaso, muitas das vezes cruzadas as pernas, e essa mulher tocou em Jesus por trás. Ela chamou a atenção do Senhor por trás, mas por que por trás? Eu orando e estudando, naquela época, tocar por trás não era lícito. Trocar por trás não era agradável, trocar por trás era um sinal de escândalo. Não era conveniente no meio daquele povo tocar por trás. Porque aquele povo seguia, até hoje segue uma tradição que foi dada a eles no começo, e eles permanecem, eles não mudam, é passada de geração a geração, é passada de filho a filho, e assim se vai progressivamente até quando chegar a volta do nosso Senhor Jesus. O mais interessante é que aquela mulher agora quebrou uma lei, aquela mulher rompeu uma barreira que existe muitos anos, aquela mulher agora quebrou um protocolo que já existe muito tempo. Ela precisou fazer isso, porque ela precisava fazer algo para o Senhor. Ela precisava da graça do Senhor, ela precisava do milagre do Senhor. O que eu vejo aqui na
garantir que é o que nós digamos, não, eu estou dizendo que você vai sofrer perseguições por você falar a verdade, por você querer fazer a verdade, por você querer fazer algo para o Senhor, por você querer agradar o Senhor, para ser assim até a forma do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ser dessa forma. Porque tudo tem um preço. A verdade, muitas das vezes, temos que pagar um preço. Mas que preço é esse? É o que é que faz eu ir lá de Mateus, no capítulo 14, o versículo 1 em diante, e fala de um homem, João Batista, o homem que pagou um preço muito grande por falar a verdade, por permanecer na verdade, por não dar culpa na palavra do Senhor Jesus. Era um homem que pregava as boas novas, era um homem que pregava o arrependimento, porque ele não queria ver a nação, ele não queria ver o povo se corrompendo, se perdendo diante da graça do nosso Senhor Jesus. Ele falava a verdade. Foi tanto que, nessa passagem, eu vejo aqui, João Batista, aquela época, em um reinado de um rei chamado Herodes. Herodes viu falar de João Batista, o homem que pregava a palavra do Senhor, o homem que falava a verdade. E muitas das vezes ele via ali que, para aquele homem falar a verdade, o povo ouvia, o povo escutava, e muitas das vezes, quando naquela época alguém que estava com muitas pessoas falando do Evangelho, mas aquele povo, eles não estavam lá, eles achavam que, aquele rei achava que juntos que alguém falando de muitas coisas, ele achava que estava tramando, ele achava que estava conspirando, ou seja, arrumando uma casinha para tomar o seu reinado. Era assim que era visto. Mas João Batista não estava falando da salvação, estava falando do que era verdade. Portanto, chegou a ter uma época que João Batista agora fica cara a cara com o rei Herodes. O rei Herodes, agora, a palavra diz que ele resolve se casar com uma mulher chamada Herodita, que era a mulher de Filipe. Filipe que era irmão do rei Herodes. João Batista vendo isso, chega para o rei, isso não pode, isso não convém, isso é contra a palavra do nosso Senhor, isso está errado diante de Deus. E agora o rei fala assim, quem é você para falar o que está errado ou o que está certo? Quem manda assim sou eu. Você pode mandar, mas a palavra do Senhor você não manda, porque a palavra do Senhor é única, o dom não é só única, é só Jesus. Então, quem é você? Eu sou João Batista, o homem que prega boas novas, o homem que não dá culpa, o homem que não faz vista grossa. Eu não vou fazer vista grossa sabendo que você está fazendo errado. Você pode ir para o inferno por causa disso, e muitos podem pagar o preço por você estar fazendo
olhos do rei. E agora entrou no coração do rei, e o rei pergunta: quem é essa aí, tão famosa, assim, tão linda? E Moisés fala: essa é a filha de Deus. O rei Herodes não perde a oportunidade e chega até essa moça e fala: olha, eu sou o rei, eu gostei de você, você me agradou, e eu como rei, eu como mando aqui, eu como o que eu falo aqui, todos obedecem. Então eu vou te falar uma coisa: peça a mim tudo o que você quiser e eu vou te conceder. Pode pedir o que você quiser aqui, eu vou te dar, eu vou te conceder. Olha o que o rei faz. Manda ela escolher, ela pedir. Ela não pensa de duas vezes, imagine eu como nós hoje. Se alguém chegar para nós, peça o que você quiser, você ia pedir ou não? Se alguém puder fazer, eu estou com você aqui em Portugal, peça o que você quiser, e eu vou lhe dar. Hoje imagine eu peço, primeira coisa que eu pedi é um carro de apartamento. Já está dando, eu vou pedir coisa boa. Qualquer pouquinho ia pedir coisa boa. Ia pedir coisa que é agradável, ia pedir coisa que a gente se sente alegre. Agora aquela moça, ela pensa: o que é que eu vou pedir para o rei? É um pedido do rei. Ela agora chega até a sua mãe e diz: mãe, o rei gostou de mim. O rei agora mandou pedir o que eu quisesse e ele vai me conceder. Ah, é? É, mãe. O que eu penso? Aquela mulher Herodita que queria se casar com o rei Herodes, aquela mulher que não casou porque João Batista bateu de frente, mostrou a verdade, permaneceu na verdade, e disse que estava errado e não se culpou. Porque o homem de Deus não se culpa. O homem de Deus não faz esse negócio. O homem de Deus nem quer no povo, mas o Senhor, ele vai permanecer a verdade. Ele vai falar a verdade. Ele vai dizer a verdade. Hoje que o rei tem que ser pela verdade. A palavra tem que ser pela verdade. Mas eu também não fico sozinho, mas eu vou permanecer na verdade. Eu não vou tocar a verdade. E ele pagou o preço por isso. Agora essa moça chega: mãe, o rei mandou pedir o que eu quiser, o que eu penso? A mãe dela não pensa duas vezes. Pede a cabeça de João Batista em uma bandeja. Pensa a cabeça de João Batista em uma bandeja. Aquela moça teve a oportunidade de pedir o que ela quisesse. Ela foi pedir o conselho à sua mãe, foi pedir ajuda à sua mãe, e agora ela vai mandar pedir a cabeça de João Batista. Meu amado, deixa eu só dizer uma coisa que a gente pode entender o que ela fez. Muitas das vezes perdemos a nossa bênção. Muitas das vezes perdemos aquilo que Deus nos dá. Sabe por quê? Porque nós estamos pela cabeça dos outros. Eu e você somos piores para ir pela cabeça dos outros. Não vai pela cabeça dos outros, mas é pior.
muitas das vezes por nós sim, pela cabeça dos outros, fazemos confusões, e no meio do Evangelho fica muitas confusões. Confusão, onde é que leva eu isso também? Lá no livro de 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 em diante, onde fala de um rei sábio, onde fala de um homem sábio, onde fala de Salomão, o homem que pediu a Deus coisas diferentes dos outros. Muitos pediu a Deus poder e reconhecimento, pediu dons espirituais, pediu Deus além, mas Salomão agora pede Deus algo diferente. Salomão pede a Deus sabedoria, para que ele possa estar, para que ele possa lidar com as pessoas, para que ele possa falar com as pessoas. Ele pediu sabedoria. Deus até fala assim, Salomão, tantas coisas para pedir, pediu sabedoria. Ele nunca pediu sabedoria. E Deus agora consegue Salomão sabedoria. Salomão agora é um rei sábio, mas agora a palavra diz que lá no 1 Reis, no capítulo 3, versículo 16 em diante, fala que Salomão agora usa da sua sabedoria, porque naquela época, lá no reinado de Salomão, a história falava que havia duas mulheres que se viviam na mesma casa, se dividiam o mesmo tempo. A palavra diz que essas duas mulheres agora veio ter um filho, veio até dar luz a dois bebês, duas crianças. Agora a palavra diz que essas duas mulheres, por estar na mesma casa, por estar no mesmo lugar, uma dessas crianças veio a falecer. Uma dessas crianças veio a morrer. E quando nós sabemos que filho realmente é tudo, quem tem filho aqui sabe, porque a gente também já foi filho. E com pai, filho, imagina aquela mãe perdeu uma criança nova, recém-nascida, ali, vendo aquela outra com um filho. A palavra diz que agora essa mulher acorda pela madrugada, vai lá e troca a sua criança pela outra. Mas a mãe conhece o filho. Às vezes pelo choro a mãe conhece o filho. Às vezes pelo grito a mãe conhece o filho. E não foi diferente. Aquela mulher agora, o dia veio amanhecer, e ela olha para o seu lado e vê que aquele filho morto não era o seu. E o seu filho era aquele que está vivo. E ela chega até aquela outra companheira sua e fala, olha, o seu filho é ele, o meu é o filho. Essa outra fala, não, o seu que é o morto, o meu é o filho. E agora? Virou uma grande confusão. Aqui já virou uma grande confusão no reinado de Salomão. E agora, o que fazer? E quem saber quem é que está falando a verdade? Agora a palavra diz que manda chamar Salomão dele, para que ele pudesse resolver essa causa. Porque Salomão era um homem sábio, Salomão era um homem de sabedoria. A palavra diz que agora chega Salomão aqui àquela casa para poder resolver aquela confusão. Era uma grande confusão, ninguém sabia quem estava falando a verdade, ninguém sabia quem é que estava sendo verdadeira. Salomão agora chega ou por causa de uma, ou é a conversa da outra. Ela fala, não, esse filho é dela, esse filho morto é o dela, o meu é que está comigo vivo. A outra diz, não, o meu é o vivo e o morto é o dela. E agora, ficou na mão do rei para poder resolver. Ficou na mão do homem mais sábio para poder resolver. A palavra diz que agora Salomão, escutando a versão de cada uma, e diz, o seu filho é o filho. Você também diz que o seu é o filho. E agora, o que fazer? A palavra diz que Salomão falou, agora até que o seu retorno, você já dizendo que o seu é o filho, e você também está dizendo que o seu filho não é o outro. Salomão agora chega a pessoa e fala, ei, traga a espada. Salomão chega, ei, traga a espada que eu vou poder resolver isso da minha forma. Segure a criança que eu vou partir o meio, e
Se não tiver espada, vai continuar na confusão. Se não tiver espada, vai continuar nesse ribuliço, nesse discutir, nesse que estou certo, nesse que estou errado. Glória a Deus. Tem que ter espada, eles não com sabedoria, sabe a espada que eu vou partir. E quando ele arriba a espada, ele vai descer a espada, a outra diz, não, senhor, pode entregar o filho para ela. Eu preciso ver essa criança viva do que morta. E o rei agora vai dizer, é seu. Usou com sabedoria, usou espada. E hoje, para nós poder derrotar o inimigo, hoje, para nós poder acabar com Satanás, para hoje, porque ele fica dentro do meio do evangelho, levantando contenda, levantando confusão, levantando discutir, levantando a coisa de Deus, jogando pedra, mas tem que ter espada. Onde a espada passa, ele fica. Onde a espada está, ele não permanece. Aonde a espada, ele espinha fora, ele não fica. O evangelho tem que ser pela espada. Amém? Porque a palavra diz que é a palavra que libera, é a palavra que cura, é a palavra que salva, é a palavra que transforma. Quando fala transforma, no mundo evangélico, é transformar geral. Transformar espiritualmente, transformar fisicamente, transformar o nosso dia a dia, transformar a nossa caminhada. É a palavra do Senhor. Eu sempre já estou, são 10 horas, eu não vou passar disso. E Deus me trouxe até aqui. Eu agradeço ao Senhor por essa rica oportunidade. Agradeço a cada um de vocês que esteve aqui. Eu não vou mentir, essa é a primeira vez que eu prego pelo tanto de gente. Mas a glória é do nosso Senhor. Glória a Deus. E Deus abençoe de cada um. Que você possa sair daqui mais fortalecido. Que você possa meditar nas palavras. Que você possa prosseguir, que você possa permanecer firme, mesmo que fale de você, mesmo que te aponte, mesmo que te julgue, mesmo que te escandalize. Mas não abandone o Evangelho, não abandone esse Deus. Nós vivemos pela graça, nós permanecemos pela graça, nós estamos passando por essa crise, mas nós estamos em Cristo, nós estamos aqui. É Ele que nos sustenta. É Ele que cuida de nós. Nós vamos permanecer. Não vamos abandonar. Está difícil, não dá. Já não estou aguentando. Não abandone a obra do Senhor. Não abandone a Deus. Então, que nós fazemos aqui é para Deus. Como aquela mulher teve o seu reconhecimento diante de Deus, nós vamos ter o nosso reconhecimento.